A sombra dourada, o que negamos em nossa própria luz. O medo inconsciente de brilhar. Imagine, por um instante, que dentro de você existe uma sala secreta. Uma sala trancada, abafada, onde você guardou ao longo da vida não apenas as dores, traumas e vergonhas, mas também talentos, luzes e virtudes que, por algum motivo, você não pôde ou não soube expressar. Essa sala é a sua sombra, e como ensinou Jung, ela não é apenas feita do que há de sombrio, mas também de tudo aquilo, por ser luminoso demais, assustou seu ego e foi rejeitado. A sombra, na psicologia analítica de Jung, é um dos conceitos mais fascinantes e desafiadores. Costuma-se associá-la apenas ao lado escuro da psique: agressividade, inveja, raiva, egoísmo. Mas existe também a chamada sombra dourada, uma camada profunda onde se escondem qualidades reprimidas, criatividade, coragem, brilho pessoal, amor, generosidade e sabedoria. Neste episódio, vamos explorar essa dimensão luminosa da sombra. Vamos falar sobre o que acontece quando negamos o nosso próprio brilho. Vamos abordar casos clínicos, mitos, sonhos e imagens que nos ajudam a entender porque muitas vezes temos mais medo da nossa própria luz do que da nossa escuridão. É claro, como esse processo de reconhecimento pode ser profundamente transformador. Prepare-se para uma jornada interior. A sombra, como tudo aquilo que é reprimido. Para Jung, tudo aquilo que não é integrado consciente é empurrado para o inconsciente e forma a sombra. Isso inclui não só traços negativos, mas também potenciais positivos que foram rejeitados por medo, repressão social, cultural ou familiar. Por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente onde ser artista é visto como inútil, pode reprimir seu talento criativo e colocá-lo na sombra. Um adolescente que tem forte liderança, mas é punido por se achar demais, pode enterrar sua força de conduzir. E uma mulher sensível e intuitiva, que vive numa cultura que valoriza apenas o racional e o prático, pode esconder sua conexão com o invisível. Esses aspectos ficam então escondidos, não porque sejam maus, mas porque foram julgados como inadequados. E, no entanto, é justamente esse conteúdo que precisa ser resgatado para que a personalidade se torne inteira. A sombra dourada, quando reprimimos a nossa luz. A sombra dourada é um conceito que convida à reflexão. Será que temos mais medo da nossa luz do que da nossa escuridão? Jung escreveu: as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar sua própria alma. Isso inclui negar virtudes e dons, sabotando a si mesmas sempre que se aproximam de algo grandioso. Veja um exemplo clínico real adaptado. Uma jovem extremamente criativa, com talento evidente para escrita e arte, vive com crises de pânico. Ao investigar, descobre-se que ela sempre foi ensinada a ser normal, a não chamar atenção.
Quando começa a ter destaque, se sentia culpada, ansiosa. O pânico era o grito da sua alma dizendo: você está apagando sua luz. Integrar a sombra dourada é permitir-se brilhar, é correr o risco de viver sua própria grandeza. E isso, paradoxalmente, pode gerar tanto medo quanto lidar com a dor. Mitos, sonhos e sombra luminosa. Mitos antigos falam frequentemente de heróis que precisam reconhecer uma força que já possuem, mas que está escondida, como Perseu e o espelho para enfrentar a Medusa, ou Simba e o Rei Leão, que precisa retornar para assumir seu lugar legítimo no ciclo da vida. Esses mitos são metáforas do processo de individuação. A grande batalha não é só contra monstros extremos, mas contra o esquecimento da própria alma. O monstro é o aspecto negado do self. Em sonhos, a sombra dourada pode aparecer como figuras radiantes, pessoas admiráveis, personagens heróicos que nos causam admiração ou inveja. Quando sonhamos com alguém muito inspirador, às vezes estamos olhando para um reflexo daquilo que está adormecido dentro de nós. Jung dizia que você se torna aquilo que contempla, ou seja, aquilo que desperta fascínio ou irritação exagerada, talvez esteja apontando para algo que foi projetado, ou seja, retirado de si e visto no outro. A projeção da luz, o outro como espelho. É comum projetarmos a sombra escura, ver no outro aquilo que não aceitamos em nós, mas também projetamos a sombra dourada. Admiramos os outros por qualidades que esquecemos que também temos. Essa projeção é visível em relacionamentos amorosos. Por exemplo, pessoas que se apaixonam por artistas, por líderes, por figuras carismáticas, muitas vezes estão inconscientemente tentando reencontrar em si mesmas algo que foi negado. A chave para a integração é perguntar: o que admiro nessa pessoa que talvez eu tenha medo de expressar em mim? O processo terapêutico ajuda a trazer esses conteúdos à luz. A arte, a escrita, a dança, a espiritualidade. Tudo que permite a expressão simbólica da alma pode ser uma ponte para acessar a sombra dourada. Casos de cura através da luz reprimida. Vamos a outro exemplo real, com nomes e detalhes modificados. Um homem de meia idade chamado Marcelo chega à análise sentindo-se vazio. Trabalha como advogado, tem família estruturada, mas sente que algo essencial está faltando. Em seus sonhos, aparecem sempre figuras de músicos, palcos, crianças desenhando. Quando criança, Marcelo queria ser pianista, mas seu pai dizia que isso não era coisa de homem. A música foi deixada de lado e com ela sua alegria. Com o tempo, ele começa a retomar o piano, mas não como profissional, mas como expressão da alma. Sua depressão começa a ceder. Ele encontra uma parte de si que estava soterrada. Esse é o poder de resgatar a sombra luminosa, reconectar-se com a essência. Às vezes, a cura não vem de eliminar um sintoma, mas de lembrar quem se é. Arte, mandalas e o brilho da alma. Jung desenhava mandalas durante seus momentos mais profundos de autoconhecimento. Ele acreditava que essas imagens circulares expressavam o movimento do self em direção à totalidade. Muitos pacientes em análise sentem o chamado para pintar, desenhar, cantar, mesmo sem saber fazer, porque a alma quer se expressar,
E a arte é uma das formas mais poderosas de iluminar a sombra. Na arte, você não precisa pedir permissão para ser quem é. Ali, você pode ser grande, intenso, profundo. Pode acessar a sua luz sem medo de julgar. Por isso, a arte tem um papel tão importante no processo de individuação. A espiritualidade como caminho para integrar a sombra luminosa. Experiências espirituais profundas frequentemente revelam a sombra dourada, pessoas que passam por estados ampliados de consciência, através de meditação, retiros, estados místicos. Muitas vezes relatam reencontros com partes perdidas de si. Não se trata de religião, mas de uma abertura para algo maior do que o ego. Jung chamava isso de luminoso, aquilo que provoca temor e fascínio, como o contato com o mistério. Ao se abrir para o luminoso, o indivíduo muitas vezes descobre que seu medo não era do escuro, mas do quão intensamente poderia brilhar. Integrar a sombra dourada é, em última instância, um ato de coragem. É permitir-se viver a vida com autenticidade e aceitar que dentro de si há tanto luz quanto escuridão, e que negar uma é negar a totalidade. Jung dizia: tornar-se consciente da própria sombra é o trabalho do guerreiro da alma. Esse guerreiro não luta contra o mundo externo, mas desce às profundezas, às próprias cavernas internas para resgatar o que há de mais valioso. A sombra não é um castigo, ela é um convite para lembrar quem você é, não só com suas feridas, mas com sua luz. E talvez ao fazer isso, você inspire outros a fazerem o mesmo. Afinal, como disse Marianne Williamson em uma citação que, embora muitas vezes atribuída erroneamente a Nelson Mandela, captura perfeitamente o espírito da sombra luminosa. Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. E se for verdade? E se for a hora de abrir aquela sala secreta e deixar a luz sair? E se você gostou do vídeo, se identificou, se ressoou com você, se inscreve no canal, curte e até o próximo.